Olá, meu nome é Diego, sou espanhol e galego, sou formado em turismo, administração hoteleira e marketing digital. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra em Brasil. É para demonstrar o nosso profundo carinho e respeito pela cultura africana. Traremos um pouco das histórias dos professores e criadores de conteúdo digital, Dandara Francisco e Sérgio Graças. No que diz respeito a tornar-se negro, no Brasil e no mundo, é um enfrentamento ao racismo. É com vocês. Olá, é muito bacana estar aqui participando dessa nossa ideia de falar, né, um pouco sobre o racismo, sobre o nosso enfrentamento com relação a esse tema e sobretudo, a nossa conscientização, né, como pessoas pretas. Eu prefiro usar essa palavra porque negro remete a coisas negativas, coisas ruins. Negro foi utilizado pelo colonizador europeu português para se referir aos escravos, né, africanos, então por isso que existe ovelha negra, buraco negro. Então, essa palavra é muito polêmica, né? Tem assim todo um debate por trás dela. E se a gente for olhar lá no dicionário, a gente vai ver lá o significado, é um significado totalmente pejorativo, totalmente negativo, então eu prefiro usar a palavra preto. Meu nome é Dandara, eu sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente, além de dar aulas, eu também trabalho com imigração, né? Então eu também ajudo pessoas que saem dos seus países de origem e vêm para cá, para Portugal ou para a Espanha, em busca de um sonho, em busca de uma vida melhor. Então eu ajudo essas pessoas a conseguirem um trabalho, a conseguirem uma casa, né, um local para morar, ajuda essas pessoas a estudarem, ou seja, a terem melhores condições, melhores oportunidades de vida. A minha primeira consultoria é totalmente gratuita, as próximas têm um custo, mas é um custo justo, é um custo que todo mundo pode arcar. O meu enfrentamento ao racismo começou quando eu tomei consciência da minha história, da minha cultura, de quem eu sou, de onde eu vim. Porque desde que eu me entendo por gente, desde muito nova, desde a minha primeira infância, assim, na escola, eu sempre fui muito atacada, sempre fui muito agredida, ofendida, sofri muito bullying, muito racismo, né, nas escolas que eu andei. Então, a partir do momento que eu fui criando mais maturidade, mais independência, mais consciência, eu fui me capacitando e fui criando uma rede de apoio, fui criando laços de amizade com pessoas que compartilham do mesmo ideal, do mesmo objetivo que o meu. E a partir desse momento que eu me fortaleci, que eu me reconheci, né, que eu me aceitei como preta, eu comecei na minha militância. E hoje eu continuo também a militar na sala de aula, com meus alunos, sabe? Eu tenho alunos de diversas idades, então eu começo a ensiná-los de que o racismo é algo completamente nocivo, sabe? E tem que ser cortado desde a base, porque acredito que as crianças, elas não nascem racistas, né? Elas aprendem a ser racistas. Então, em qualquer pequeno comentário, eu já corto, já explico que não, que isso é racismo, e mostro uma nova visão, né? Um novo caminho a seguir. E a partir desse momento, né, que eu me conscientizo da minha condição, da minha história, tenho noção, né, de quem é meu povo, né, de onde eles vieram, e de que eles não são simplesmente escravos que saíram, né, de seus países acorrentados. A partir desse momento que eu tenho consciência de que eles são muito mais do que isso, sabe? São pessoas dignas, lutadoras e que tiveram reinados, sabe, nas suas terras. A partir desse momento, a minha cabeça, sabe, abre para um mundo novo e eu estou aqui nessa luta, nessa militância até hoje, espalhando essa palavra, espalhando essa ideia. E a gente não pode parar, né? A partir de hoje, a gente tem que continuar realizando esse movimento de estar vindo aqui para a internet, de estar
enfrentando e combatendo cada vez mais o racismo. O racismo virtual também existe muito, então a gente tem que estar colocando a cara a tapa mesmo, sabe? Falando, colocando tudo para fora, colocando tudo em pratos limpos e não deixar que o racismo passe ileso. E essa é a minha opinião, né? Minha posição. Eu, assim, no Brasil fui muito atacada, como eu já falei, na infância, até um pouco depois. Hoje em dia eu lido um pouco melhor com essa questão. Aqui na Europa eu sofri racismo, mas não de uma forma assim, foi uma forma mais velada, não foi de uma maneira mais direta, o racismo que eu sofri aqui. Então, infelizmente, o Brasil, né, que é o meu país, é um país miscigenado, é um país, sabe, com muitas culturas, muitas raças, mas infelizmente o racismo no Brasil ainda é muito grande. Então, a gente tem que estar cada vez mais tentando combater essa enfermidade, né, essa doença que está tão enraizada na nossa cultura brasileira. Meu nome é Sérgio Graças, eu tenho 45 anos, né? Sou formado em administração de empresas, trabalho como coordenador de produção, mas também eu fiz uma formação em História, né? E uma pós-graduação em História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E hoje em dia eu faço um trabalho, né, nas redes sociais, falando sobre a questão de racismo. Aqui no Brasil, a gente tem assim, esse enfrentamento, principalmente contra o racismo, desde criança, né? Que é o primeiro local onde a gente começa a se socializar, então a gente já começa a ter esse tipo de enfrentamento. O que mudou para mim, assim, que virou a chave em relação à conscientização desse racismo foi quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu estava no supermercado e fui deparado ali pelo dono do estabelecimento que me viu ali comprando algo, achou que eu estivesse querendo roubar e falou que era para eu comprar e sair daquele local. Então, a partir disso, né, faz valer aquela frase de uma socióloga brasileira, Lélia Gonzalez, que diz que a gente não nasce negro, mas que a gente se torna negro, né? Através dessas experiências que a gente acaba tendo na nossa vida. Então, a partir daquele momento, eu estava me tornando negro, né? Tendo essa consciência de que a cor da minha pele poderia ser algo de diferença entre relações que eu pudesse ter aqui dentro do Brasil. Então, a partir disso, a gente cresce, né? E já cresce com uma consciência bem diferente, né? Porque quando a gente... Eu pelo menos, me sentia dessa forma nos colégios, quando abri os livros de história, me sentia de uma forma constrangida, porque eu acabava vendo ali os meus ancestrais em posição submissa, subalterna, sendo ali humilhados, sendo escravizados. Então, era a única forma que a gente conseguia ver os nossos ancestrais. Então, aquilo ali acabava criando algo dentro da nossa mente. Então, na verdade, a escola, principalmente nas aulas de história, a gente tinha essa questão. Então, quando eu cresço, né, eu começo a trabalhar, aí começo a ter algumas outras oportunidades, então eu começo a sentir a necessidade de estudar mais sobre esse povo, né? O povo preto dentro do Brasil, e para descobrir realmente a sua realidade. Então, a partir disso, né, nasce esse trabalho também que eu comecei a fazer nas redes sociais, que é um trabalho de conscientização, de mostrar o que realmente a nossa história, como foi realmente a história dos pretos, porque se a gente for ver, uma questão de epistemicídio, ou seja, morte, de saberes da cultura dos pretos aqui dentro do Brasil. Então, a partir desse momento que eu faço essa imersão, começo a estudar, começo a procurar sobre cultura preta dentro do Brasil, começo a perceber que existem vários personagens que são importantes e que a gente precisaria conhecer para que a gente pudesse ter representatividade e, através disso, ter uma referência. Então, eu comecei o trabalho nas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram, onde eu
falo hoje em dia sobre essas questões, sobre racismo, sobre a nossa cultura, sobre a cultura africana, que é importantíssima para que a gente possa ter essa representatividade, que a gente possa adquirir a nossa identidade, né? Que foi perdida a partir de um certo momento, quando a gente deixa de conhecer, né, esses personagens. Então, para a gente é uma importância muito grande, e eu vejo que, hoje em dia, a partir disso, né, a partir desse trabalho, muitas pessoas entram lá na nossa rede lá e agradecendo, porque começam a ter uma visão daquilo que poderia mudar a vida deles, e pode mudar a vida dos filhos, porque a partir dessa conscientização a gente começa a ter uma identidade. Então, isso é importantíssimo. A gente que passou por esse tipo de questão, principalmente no passado, a gente sabe que, se a gente tem essas referências podem mudar as nossas vidas. Tanto que eu tenho uma exposição hoje, né, que fala sobre os heróis da resistência, que são personagens negros importantes dentro da nossa história, que fizeram enfrentamento contra a escravidão, e até personagens que foram professores, né? Eu falo de líderes quilombolas até professores, advogados, arquitetos, que foram importantes dentro da nossa história. Então, isso eu resumo, né? Eu trago também, isso é muito importante, porque um povo que não conhece, né, a sua história, cultura, origem, é como uma árvore sem raiz. Essa É foi uma verdade. frase de Mark Garvey, né? Um ativista jamaicano que esteve lá nos Estados Unidos e que falou essa frase, que traduz tudo que a gente é e o que a gente precisa para que a gente possa se tornar negro dentro dessa sociedade, e que, através disso, a gente possa também mudar outras vidas, né? Pessoas que queiram mudar também essa concepção, principalmente dentro de um país que é muito racista, que é o Brasil. Eu tive a experiência de estar na Coreia do Sul 4 meses e alguns outros países, bem rápido, e a gente percebe que o que a gente tem aqui dentro não poderia ter, porque é um país miscigenado, né, com as pessoas, com 56% de população negra, né, que é onde envolve ali os pardos e os pretos, e a gente, mesmo assim, ainda continua inferiorizados, em posições inferiorizadas dentro da sociedade, subalternos, feministas, e, majoritariamente, os brancos estão nos cargos de poder, de alto escalão e de decisão. Então, é um racismo estrutural que existe e que a gente precisa enfrentar constantemente. Essa Sim, aí é um pouquinho da minha história. sim, todos os dias. Muito bacana a sua história, Sérgio, muito bacana mesmo. Sim, sim. Todo o seu trabalho é muito interessante. Então, eu queria falar para finalizar isso, queria falar de duas coisas importantes. Primeiro, a representatividade que Sérgio fala é fundamental para que a gente torne esse orgulho em realidade, porque a representatividade na sociedade, na política, é fundamental para que a gente já tenha confrontado um passo mais em contra do racismo, desde o meu ponto de vista. A representatividade política e social. E segundo, para mim, fundamental é a convivência. Porque quando eu viajei por primeira vez a Lisboa para viver aqui, foi um choque, um pequeno choque positivo, em ver a muita gente que vem de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil, gente que quer viver aqui, quer começar uma vida. Sobretudo, eu lembro, perto da minha casa, cá em Benfica, duas meninas, uma menina que era portuguesa, era branca, com uma menina que era a segunda geração, uma família que emigrou cá a Lisboa, começou uma nova vida. Isso para mim é como alegórico, é um símbolo do que tem de ser no futuro essa luta pelo racismo, mas sempre
tendo em consideração o orgulho que duas pessoas pretas sentem, porque a história está escrita pelos heróis, sobretudo heróis que sofreram coisas como a colonização ou a escravitude. Por outro lado, já para finalizar, eu tenho umas palavras para a gente que tem preconceitos, prejuízos, não? Deixa essa área de conforto, pode dizer a essa gente. Experimente a atividade na que você possa remover esses pensamentos sem fundamento, porque são crenças que vêm da sociedade, da cultura, da família. Aprenda através da arte, da pintura do Brasil, da África, da música. Houve o Jorge Benjor, o Fela Kuti, Ebo Taylor. Vas gostar. E, sobretudo, não tenha medo de falar com si mesmo e dos pensamentos de preconceito. Não tenha... Aceite que você viveu com medo, com prejuízos pela sociedade. Aceite que você nasceu com crenças racistas, para remover essas depois. Já que não é o único. E você é o único que pode trocar isso. Então, experimente, aceite o racismo e apoie uma causa nobre como a causa na que hoje estamos defendendo e a falar. Eu só queria falar isso. Muito bem. Sim. Muito bom. E é isso, a gente tem que continuar fazendo esse movimento, né? Vamos continuar aqui, nos encontrando e debatendo esse assunto e outros referentes, e não podemos parar, não podemos nos intimidar, sabe? Nos deixar abater, porque, assim, racismo existiu, né? Mas a gente tem que fazer com que diminua e um dia acabe para sempre, sabe? Então, é com a luta, né, e com a resistência que a gente vai chegar lá. Então, como diz nosso amigo Sérgio, lá na página dele, resistência sempre, né, Sérgio? É isso aí. Resistência sempre. Muito bem. Muito obrigada, então, aqui pela participação de vocês. Eu também estou muito contente por ter participado desse movimento e espero que a gente possa participar de muitos outros aí em breve. Quero muito que a gente continue aqui tendo esses encontros, né, trocando essas ideias, batendo um papo aqui sobre esse assunto tão importante, tão pertinente. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? E é isso.